Já vamos retomar o nosso papo, né? Nosso papo muito legal sobre a trajetória do nosso mestre Chico Farias, uma pessoa que tem uma história no handebol alagoano, no handebol nacional e mundial também. Afinal de contas, né, tem toda essa bagagem que para muitos, né, que conhecem a história, que têm esse conhecimento, são momentos legais para reviver algumas situações que passaram com o Chico, né, e para outras conhecer, né, mesmo as pessoas, os mais jovens até, conhecer a história, conhecer um pouco dessa trajetória tão vencedora, tão legal do Chico, e a gente percebe que é uma pessoa livre de qualquer vaidade, né? Livre de qualquer tipo, né, de vaidade mesmo que possa colocá-lo numa situação, né, diferente, mas a gente vê com todos esses resultados, não só de troféus, né, a gente fala muito em troféus, em medalhas, mas não só nos troféus, mas em toda essa história que a pessoa constrói, né, a história que é construída pela, pela trajetória da Chico é uma das pessoas que demonstram claramente isso. Chico, falávamos das vaidades, né, e essas divergências que são naturais, mas essa vaidade não pode atrapalhar o trabalho do profissional e também atrapalhar aqueles que dependem daqueles profissionais, ou seja, os atletas, que acabam sendo prejudicados muitas vezes por causa de pequenas, umas picuinhas que não cabem no esporte, não cabem em canto nenhum, mas acabam atrapalhando tanto o desenvolvimento do nosso esporte, seja o handebol, seja qual ele for. Já estou no ar? Já sim, Ah. Pronto, eu queria que você perguntasse, porque senão eu tá perco o rumo da certo. história, né? Porque eu falar de handebol, vai passar meia-noite aqui, entendeu? É verdade. Porque amor, acenda a luz aqui. O handebol foi minha vida, né? Licença aí para acender a luz aqui, tá bom? Fica à vontade, professor. Fica à vontade para ele acender a luz, né, para ficar melhor o vídeo dele. Agora sim, bem melhor. Eu digo escureceu, eu paguei energia, tudo direitinho. E não pode Tá cortar não nesse certo? período. Hã? Não está podendo cortar não. Pois é isso que eu vivi o handball, cara. A seleção foi, para mim, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na vida do handball, foi a seleção. E nunca veio assim naturalmente, né? Claro que eu pensava um dia chegar, por isso que eu trabalhei. E graças a minhas atletas, todos, desde Valéria, que é a referência maior de primeiro atleta, mas existem outros que eu não me lembro, a Jane e tantas outras, até a última que passou pela minha mão como atleta, né? Que é da geração de Amanda, da Lidiane, desse pessoal. E eu sempre trabalhei dessa forma, né? E procurando fazer o melhor possível. Às vezes eu me excedia como técnico lá, a menina sabe disso, né? Mas ali era o puxão de camisa ali, era dizendo, você é capaz de, né? Capaz de. Teve uma época que disseram assim, professor, você nunca mais reclamou muito das meninas. Eu digo, foi, sabe o que eu fiz? Não, não, comecei a treinar. Não, não, comecei a treinar. Mais. Na escola até a gente treinava, não era nem agora que é outro dia isso. A gente treinava segunda, quarta e sexta, mas as meninas que estudavam de manhã ia com a sua mochilazinha, que se alguém faltasse lá em geografia, em química e física, descia para fazer um treinamento que tinha. Tinha muitos que treinava só, cara. Tá? Quando duas, três, já sabia o que era que ia fazer, que ela já sabia o que era, precisava melhorar. Pouca pessoa soube disso, aí ficava dizendo que eu ganhava e tal, mas a minha treinava para isso, porque afinal de contas era para isso que a gente estava lá. Então tem muitas histórias. Né? Eu não cheguei à seleção por acaso, não. Alguém viu meu trabalho, cara. Alguém viu meu trabalho. Alexandre não chegou por acaso, que é outro crânio, é um crânio. Eu sou um coadjuvante, tá? Alexandre Cerqueira, brabo que só, o cara reclama que ele reclamava. Eu disse, não, pergunta aos atletas dele se gosta dele, pergunta. Tá? Isso é a idiosincrasia de cada um, cara. Então não tem isso. Né? Então, a gente tem uma dessa para falar só sobre as meninas, elas estão me cobrando, vamos fazer um negócio só com a gente, vamos um dia fazer, até sugerir aquele outro sistema que as pessoas podem falar e tal, não sei o quê.
outros Mas é aplicativos. isso, a gente pode fazer pergunta aí, que eu estou aqui só para responder. Ok. Você sempre, na maioria das suas equipes, né, sempre ali do cadete, do juvenil, adulto, isso fazia com que você tivesse algumas parcerias para trabalhar essa garotada na base, quando chegava na sua mão, já numa certa idade, na maioria das situações, algumas delas com alguns vícios, né? Como é que faz para corrigir alguns vícios, tirar algumas situações que elas já vêm com isso na cabeça? E Olha, muitas que começavam tarde também na modalidade, né? primeiro era a escola técnica. Então, a escola técnica só ia para a escola técnica, falar escola técnica, Cefet e fala, aquelas pessoas que não se destacavam na outra, na escola dela. Porque a que se destacava ia para outra escola, que tinha uma bolsa, tinha alguma coisa desse tipo. Eu só pegava, como a gente chama, os langanhos, aquelas SF, sem futuro. Aí o que é que eu fiz? Fiz uma pesquisa, ver qual era a escola que mais mandava alunos para a, a escola técnica. Eu descobri que era o Rosalvo Lobo. Aí eu fui lá no Rosalvo Lobo, falei com o pessoal lá, a direção, se eles tinham interesse de mandar algumas meninas praticar handebol lá na escola, para depois elas irem para a escola. E naquela época tinha 100 vagas, o diretor abria 120, aí dizia essas 20 é para vocês distribuir com os esportes. Mas a pessoa tem que ser boa, não pode tirar a vaga daquela pessoa dos 100. Essa era extra. Para quem? Para os atletas. Como se fosse uma bolsa atleta. Né? Enquanto as escolas traziam aquelas que já jogavam, a gente ia buscar as que poderiam, as que queriam jogar. Essa era a diferença. Né? Então, nós fazíamos assim. Mas volta à pergunta, novamente, para eu começar. Como é que o senhor fazia para esse trabalho, né, de correções de algumas que chegavam na Aí sua mão e treinar muito. as iniciações tardias também? Olha, na primeira seleção, nós treinamos 9 meses. Nós pegamos a seleção, não, pegamos as meninas que praticaram handebol, foram para o GEAL praticar handebol. Tereza, Gil, Geraldina e uma série delas aí, né, de várias gerações. Nós fizemos uma seleção, era uma escolinha, parece que foram 42 meninas que nós escolhemos para fazer uma escolinha de seleção, para depois tirarmos para ir para o SEBS em Curitiba. Certo? Nós poderíamos levar 14. E nós fizemos uma seleção, uma escolinha para formar a seleção. Então, foram 9 meses. 9 meses de treinamento. Tá? Nós só fazíamos uma jogada tática combinada. Naquele tempo ainda tinha dar número a jogar. Número 1 aí, tal. Não, hoje não existe mais. A dor é que ensina a gemer. Né? Você tem que saber o procedimento do jogo. Depois disso vem isso, depois disso vem isso, depois disso vem isso. Então, a primeira coisa que eu fiz depois foi abolir esse negócio de número tal. Aí, às vezes ela dizia, fica aquela assim, número tal. Eu não sei, vocês é quem botam, né? Vocês botam o número que vocês quiserem. Né? Aí, assim a gente fez. Né? Então, treinar muito. Aí nós treinávamos uma, que Tereza, se ainda estiver aí, descobre que a jogada 1, só que a gente numerou. A gente foi para o Jebs com essa 1. Era 7 metros o gol, não tinha outra solução. Não tinha outra solução. Então, qual era a diferença de hoje? Que a gente era quem mandava, elas eram uma submissa, que não deve existir mais hoje. Né? Tanto é que Meire Grace foi uma que desbravou isso, que era uma que discutia. Por que você fez isso? Por que aquilo fez? Aí a menina me desculpa, quer dizer, é a queridinha dele, porque termina o treino e fica conversando com ele. Mas ela era quem me dava subsídio, porque ela contestava o que eu fazia. Aí eu digo, é nessa que eu tenho que me escorar. Só se escorar em palco da sombra. Né? Então, eu digo, essa menina tem retorno para mim, porque ela critica o meu trabalho. Aí ficava aquela gazela, que ela é uma gazela, a doutora Meire Grace era uma gazela, uma menina franzina, né? Mas muito inteligente, como as demais, só que as demais ficava submissa. Porque a geração era essa, do sistema político do Brasil. Você não podia contestar. Entendeu? Então, aquelas desbravadoras que contestavam, os técnicos burros mandavam ela se calar. Eu, que não sou tão burro assim, ficava para ouvir. Ouvia e depois fazia como eu achava, mas com o subsídio que ela me dava. Eu não tinha humildade de fazer assim, olha, isso foi porque você foi. Não. Hoje não, como é mesmo? Depois a gente passou assim, quais dificuldades vocês estão tendo aí? Que não saiu, que a gente treinou. Isso. Talvez. Aí elas mesmas diziam,
talvez fosse melhor com fulana, não, professor Chico. Né? Elas diziam. Então vai fulana. Então ela quem manda no time. Não era assim. Por isso que a gente Faz passou um parte tempo da construção do processo, né? Claro, quer dizer, naquele tempo eu já notava isso, cara. E essas pessoas da geração primeira foram também Vou contar, já que você abriu mais um pouco aí, da Tereza, porque a Tereza passou a bater 7 metros. Porque quem batia 7 metros da minha equipe era uma menina que veio do Batista. Se alguém lembrar, não bota o nome dela aí. Se eu me lembrar desse trajeto, eu digo. E em Palmeira dos Índios, na sua terra, uns 7 metros, Tereza foi cobrar os 7 metros. Deu azar que perdeu. Eu quase mato ela, porque perdeu 7 metros. Não era você que ia cobrar, por que você foi cobrar? Mentira, não sei o que, não sei o que. Aí ela voltou para o Marcelo, não disse a ninguém, ia lá para o Sesc, do posto, treinar cobrando 7 metros. Treinou, um arremesso fraco, mas entrava. Entendeu? O goleiro esperava uma porrada, ela dava devagar. Num jogo, ela me implorou para bater um 7 metros. Quando ela bateu, eu disse, rapaz, essa menina é que vai cobrar 7 metros para mim. Pronto. Bateu todos os 7 metros que estavam no jogo. Ela foi aquele que eu disse antes, que em Brasília, ela perdeu uns 3, 7 metros e eu mandei ela bater outro. Porque eu confiava nela, eu sabia que ela ia se recuperar. Dei um esporro, ela saiu chorando, dei umas 4 sacudidas assim, e digo, vai bater e não vai perder. Agora perca para você ver. Pronto, eu fiz uma pressão mal do mundo, ela fez o gol e a gente classificou. Então, tinha essas coisas que a gente fazia e elas obedeciam. Né? Então, o que era que eu fazia? Treinar como reforço, cara. Ou seja, segunda, quarta, sexta, os treinos. Mas terça e quinta, de manhã, tem para quem estuda à tarde, e à tarde tem que para estudo de manhã. Elas já vinham com a mochila, até a última geração, que é da Amanda, de Lidiane, desse povo que já pegou filé, já pegou o Chico, um diplomata. Né? Mas quem pegou o ditador, está aí assistindo aí, sabe. Mas cada um na sua época. Ela sabia, pelo menos ela entendia, que eu não queria perder o jogo. E nem elas. Então foram várias gerações que me deram essa condição de eu chegar na seleção brasileira. Chegar num Jebs que ninguém conhecia, nem sabia nem onde era Alagoas, e você, no primeiro Jebs que for ser quarto lugar, no outro terceiro, no que fomos quarto, tinha condições de ser campeão, fomos para ser campeão, né? Eu e Passo. Os treinos vinham de Santa Maria, eu fazendo especialização lá, copiava, mandava, Passo mandava o que era. Ainda hoje eu tenho essas cartas aqui, tá? Essas cartas dessas meninas todinhas. Eu de um jeito, o Passo do outro, Passo calmo, eu severo. Então ela sentia falta dessa severidade, o Passo não grita com a gente, não sei o que, meu amor, cada um tem seu idiosincrasia e tal, não sei o quê. Mas era assim, mas eu vinha, dava os treinos e voltava, e me encontrava com ele lá em Brasília, onde fossem os jogos, né? Então tem tudo isso. Quem era o grande rival da seleção brasileira, na sua época de seleção brasileira, aqui na América do Sul? Quem era a grande pedra no Estados Unidos, que era uma equipe de basquete, né? Como a gente fez o basquete aqui na época que eu falei a você, do CEPA, do nosso time masculino e tal. E ela, San Jones, que foi uma das melhores dos Estados Unidos de basquete, e era do handball. Então, a pessoa compreendia bem a coisa, e a gente não. Né? Então, a gente brigava com os Estados Unidos e Canadá. Para ir. Cuba, a gente venceu. Né? As 2 vezes que jogamos com Cuba, a Cuba forte, tá? Mas a gente venceu as 2 vezes que jogou com ela. Estados Unidos, a gente perdeu. Porque elas tinham muita experiência de basquete no jogo de handball. Como o handball começou assim, um ex-jogador de basquete, né? Mas em Novo Hamburgo nós fomos para a Alemanha para ser campeão, para ir para o Mundial. Mas, infelizmente, é aquilo que eu falei a vocês, que os nossos companheiros do handball, uma grande parte, fez crítica. Tem gente hoje que está no topo aí do handball, mas fez crítica, eu vejo, falo com ele, fico me lembrando. Tinha pessoas que condenavam a gente jogar no gelo muito adiantado. Eu e Passo, a gente jogava sempre adiantado. Era de 3-3 para cima. Pegar onde é que a gente tem que estar? Perto do inimigo, era essa a nossa filosofia. Aí um cara de algum lugar aí desse Brasil pegou eu e Passo na cantina lá do Tarumã, botou a mão nas nossas costas e disse assim, seu time é muito bom, mas joga muito aberto.
Eu digo, mas vocês perderam para a gente, eu comigo caladinho aqui, entendeu? Então eu ia fazer o que eles diziam, que eu sabia que nós estávamos certos, cara. Tem que estar perto do inimigo, cara. Tem um exemplo aqui, Fernando, de quem estiver ainda ligado aí, da Argélia. A Argélia no Mundial, na Olimpíada de 1984, em 85 eu fui para o simpósio na Holanda, onde tinha os técnicos do mundo todo, e fui eu e Lima Rosa, era para ser o Celso, mas Celso adoeceu na hora, foi o Lima Rosa. Ele jogou, quem não sabe disso, quem foi meu aluno lá na UFAL, sabe que eu contava sempre, não sei se vocês vão lembrar. Marcando individual o tempo todo, numa Olimpíada, cara. Perdeu de todo mundo a Argélia. Então, o mundo todo disse, pô, como é que a Argélia vem? Convidou em 85 para ele dar palestra porque ele usou aquela estratégia. Ele disse, se um ataque de handball varia entre 15 e 16 segundos, tal, não sei o quê, um contra-ataque em termos de 4 segundos, e se eu retardar esse contra-ataque das equipes, eles vão fazer um contra-ataque com 8, 10 segundos. Então, cada contra-ataque que eles fizeram, eu tenho 6 segundos de lucro. Não vou levar esses gols, que eu ia levar 40, só levo 25. Perdeu de todo mundo. Faz sentido. Aí, o que é que os PhD disseram? Olha, se a Argélia fez isso, em vez de levar 40 gols, levou 25. Alemanha e Coreia, Alemanha e Grécia, Grécia não, outro país forte aí, Suécia, que a diferença é de 2 gols, 3. Se alguém inventar de fazer a marcação individual, vai recuperar isso. Então, o mundo todo, Fernandes, e quem não sabe, quem não lembra, quem não viu, passou a dar prioridade à marcação individual a partir disso. E o nosso GEB, Jogos Escolares de Juventude, faz errado. Entendeu? Faz errado. Graças a Deus já botou a quadra toda. Né? Então, eles pensaram justamente o contrário. Se Alemanha e Espanha, que é um gol, 2 para lá ou para cá. E nesses jogos, Fernando, você sabe disso, a maioria que está aí sabe, só acontece 5, 6 gols de diferença, porque o cara quer tirar aquele 1 ou 2, aí leva o terceiro, aí vai tentar tirar, aí leva o quarto. Uma consequência, tanto lá como de cá. E as pessoas não compreendem isso, Fernando. É duro você explicar isso nas suas aulas na UFAL, e as pessoas não compreenderam, ou não quererem compreender, aí depois manda uma mensagem para mim, Chico, eu queria que você me dissesse, não, eu disse isso na aula anterior lá, naquele dia, agora só se você pagar, porque a minha obrigação eu fiz, agora é isto. Falar o que você já falou, não. Então, por isso muita gente diz que eu sou grosso. Eu não sou grosso. Né? Eu sou positivo. Né? Diz que sou grosso só papel de enrolar prego, mas eu não sou. Né? Então, tem que trabalhar dessa forma. Então, nós tínhamos dificuldade, Fernando. Então, trabalhava individualmente as meninas. Sua tarefa é essa aqui. Tá, graças a Deus, estão todos vivos aí para testemunhar isso. Só vocês conversarem com a Amanda, com a Tereza, com esse povo, vai saber. E a Tereza, Gil, esse pessoal, a Márcia foi da geração que era ditadura, meu filho. Tem que fazer isso. Por quê? Porque eu quero que você faça e acabou. Quando eu passei a dizer assim, o que é que vocês acham disso? Aí, Tereza, Gil, aquele pessoal, como ele está bonzinho antigamente, porque a pessoa evolui. Eu quero jogar elas. E antes ela jogava como marionetes, eu botava cada um num dedo e puxava para cá, ficava puxando para elas fazerem o jogo. E o professor vai evoluindo e vai dizendo, faça, que a dificuldade é essa, então tente isso, tente aquilo. Tá? Mas não era assim, por favor, tente isso. Não, era gritando isso. Se errar, puxa para cá. Ninguém queria ficar perto. Quando eu chamava, ficava perto da linha ali, ficava uns 2 metros que eu não podia entrar na quadra. Aí eu chamava, não cuidava, porque aqui se atrevia, eu pegava na gola da camisa e dava uns 4 puxavam. E tá aí elas para testemunhar se gosta de mim ou não. A não ser que seja uma pessoa que seja atriz, que finge até hoje que gosta de mim. Mas muitos levaram puxavam aqui. A Amanda pode contar a vocês o que eu fiz com ela, porque ela não estava com a camisa por dentro do short quando eu chamei para substituir alguém, porque naquele tempo era exigido isso.
Hoje as camisas são tudo curtinhas, justamente porque evoluiu o uniforme, o design, essas coisas todas, e evolui. Eu, graças a Deus, acompanhei a evolução de tudo isso. Ontem mesmo eu estava assistindo aqui um bocado de palestra do pessoal da IHF para reforçar algumas coisas. Né? Então, são essas. Pode fazer a pergunta que eu me perco respondendo, porque eu quero responder tudo de uma vez. 44 anos de Hoje, experiência em 5 minutos é difícil. hoje boa parte dessas pessoas que viveram esses momentos com você se reúnem, né? Nós nos reunimos sempre no Mastro, quando possível, e as histórias, né, são sempre muito legais, e os momentos, né, de estar ali na quadra vivenciando o handebol. Se o professor falasse um pouco sobre essa sua realização do projeto do Handebol Master Alagoas, que é uma referência. O Márcio, entrou aí agora a Moana, minha ex-aluna agora há pouco tempo, que é da lutas marciais. Valeu, Moana, acredito que seja ela. Se não for, está valendo também o comentário. É Morgana, Moana. O Márcio era uma preocupação minha, Fernandes, porque eu, ainda com um piquezinho para jogar, não queria jogar 7 contra 7 naquela disputa e tal, não sei o quê. Eu digo, eu tenho que criar uma coisa que eu possa fazer. Facilite, né? Facilite isso aqui. Ia ter aquele jogo que a maioria de vocês conhece, que é defesa, meio-campo e ataque no handebol. Aquele vem e tal, não sei o quê. Eu fiz isso a vida toda e nunca atinou para, através dele, eu fazer o master. Entendeu? Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu posso não fazer um negócio desse? Aí fui fazer um encontro de handebol em Belo Horizonte. E um companheiro de São Paulo, que era professor de educação física, e era ligado à academia, não, ligado a handball, e o primeiro emprego dele foi em academia. Aí, não, meu Deus do céu, eu não queria isso. Mas, como precisava de dinheiro, foi. E ele notava que as pessoas iam levar a outra pessoa lá na quadra, na academia. Aí ele propôs àquela senhora, aqueles senhores, fazer um jogo de handball. Ah, eu conheço o jogo, tal, os seus netos, seu marido, seu sobrinho pode também jogar, tal. E a gente faz, eu apresento para vocês, a gente faz. Para você ter ideia como era rápido o jogo, o goleiro ficava com um tamburetezinho sentado ao lado da trave. Você vê a rapidez que era o jogo. Entendeu? Porque tinha uma regra específica. Não podia marcar individual, depois pegava a bola, ou antes de pegar a bola não podia fazer, só podia uma série de coisas. E o cara foi dar uma palestra disso aí. Quando ele deu a palestra, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu não vi isso naquele jogo que eu faço há 200 anos? Quando cheguei aqui, na turma de aprofundamento de handebol da UFAL, eram 6 ou 7 atletas, eu falei para ela, eu vi isso assim, que é que tal a gente fazer uma coisa semelhante? Aí eles disseram, vamos testar, professor. Aí eu disse, vamos fazer, 18 de dezembro de 2004, no final do semestre de vocês. Aí comecei a divulgar, que ia ter um marcha handebol, tal, a gente fazia os ensaios lá na UFAL, tal, eu acho que vai dar certo. Tal. Aí marquei, né? 18 de dezembro, me avisei a todo mundo, pedir a um amigo meu para fazer as camisas, uma pessoa importante do nosso estado. Aí ele disse, mas eu tenho que botar o meu nome atrás. Mas tudo bem, tal, não sei o quê. Aí ele, quantos quer? Eu quero 150 vermelhos e 150 azuis. Né? Aí, na sexta-feira, isso ia ser no sábado, na sexta-feira, nada de aparecer essas camisas. Eu digo, meu Deus do céu, vai dar chabu. Aí eu corri para a filha de seu Paulo, do Sagrada Família, que é professora de Educação Física. Não me lembro o nome dela agora. Ela me desculpe se estiver vendo aí, ou se souber disso. Eu digo, você pode me fazer umas batas hoje? Para quando é? Para amanhã de manhã. Era professor de não quero saber, eu quero 14 batas vermelhas, 14 batas azuis. Tá? E pronto, com esse logo aqui, com esse nome aqui. Ah, professor, não quero saber. Aí deu a tarefa a ela e pronto. Eu vou pegar madrugada, de manhãzinha eu vou pegar. Aí quando foi umas horas da noite, ela ligou, já está pronto, professor. Eu levei, fui pegar ainda fedendo a tinta. Botei lá em casa todinho, espalhei e tal, não sei o quê. E fui. Quando foi 7 horas no terreno de Madalena, eu cheguei e estava um pajeiro lá na porta. Eu olhei, era o meu amigo, com as camisas lá. 2 sacos, um de vermelho e outro de azul.
Aí eu digo, agora tá bom, já tinha as batas, isso, ainda hoje eu tenho essas batas. Agora, dezembro na camisa, estava escrito com S. É. O cara achou que não era com Z e fez com S. Não o que me deu as camisas, mas o cara lá da gráfica. Mas jogou todo mundo com isso, tá? Notaram, mas tinha que jogar, né? Hoje você não vê mais nenhum. Depois todo desapareceu as 300 camisas, eu nunca mais vi uma camisa dessa, ninguém vestido. Nem os caras do trânsito que limpa para-brisa usavam, que eu distribuía um bocado. Nunca vi. Porque quando eles olharam, desenho com essa, eu vou vestir um negócio errado desse, nada. Pronto. Então foi o primeiro. Eu tenho toda essa documentação, fizemos ata, fui no cartório, registrei, publiquei em diário oficial para ninguém fazer. Todo mundo, Fernandes, que usa o Master hoje, está usando irregular. Eu não vou investir contra, porque o importante é o handball. Que essa figura do Master está registrada em cartório, no sexto ofício, no antigo mar, ali na rua Beco da Moeda, que foi Daniel que fez, não cobrou nada o registro, que era do handball, que era do Sacramento. De publicação do Diário Oficial foi meu amigo vizinho, o James, que era vizinho meu, e publicou no Diário Oficial e não me cobrou nada. Então, tem amigo em todo canto, não paguei nada nessas coisas todas. Mas esse termo master que hoje usa e tudo, não era para ter usado assim, porque é uma figura nossa, né? É um patrimônio nosso. E se vocês notarem, o Márcio começou o Brasil todo a fazer a partir disso aí, de 2004. Pode ver isso aí. Eu nunca disse isso a ninguém, só noto. E hoje o Master é uma realidade. Uma forma diferente. Na Argentina de uma forma, no nosso é de um jeito, e o que é jogado é de outro jeito. Né? Então o Master começou assim, eu senti necessidade de participar. E hoje já está modificado, né, que as pessoas vão dando opinião e tudo. Antes era de ano em ano, agora é 2 vezes por mês, está parado porque o mundo todo está parado. Né? E já teve TCC, já teve palestra, já teve uma série de coisas. Hoje mesmo um colega mandou uma foto, o Silvio, de Santa Catarina, que em alguma palestra que alguém falou, botou uma foto que a gente tirou em Natal, que eu implantei para o Brasil todo, em Belo Horizonte, e no segundo momento, na prática, em Natal, no encontro dos professores, que jogou o Brasil todo nisso aí. Né? Então, o Márcio começou assim, hoje é uma realidade, e é mais interessante ainda que é um processo de ensino-aprendizagem do handball, porque você pode, já vem aula de handball, você pode usar 6 contra 6 no meio da quadra, ali no espaço do voleibol, 6 contra 6 num lado e 6 contra 6 no outro. Então, 12, 12, 12. 36, com os dois goleiros, 38. Então, você pode trabalhar 38 pessoas ao mesmo tempo. E se numa frente aqui, numa área, eu estou jogando 3-2-1, no outro posso jogar 5-1, 4-2, o que for, e no meio, individual. Quer dizer, para a iniciação está aí de graça para quem trabalha com handball, que eu nunca vi fazer. A gente diz lá na UFAL e ninguém faz, tem medo. Né? E quem tem medo não se cria. Tem que ser ousado. Existe até uma frase minha, que já saiu até em convite aí, né? Sobre a ousadia. Né? Difícil é criticar, difícil é fazer. Criticar é fácil. Mas fazer é que é o difícil, é mais ou menos isso. Ter ousadia de fazer. Então, não deve criticar o ousado. O ousado é aquele cara que faz, bate na trave, volta, e não dá certo, vai aqui. Tomás S., quantas tentativas ele fez para inventar isso que está nos iluminando aqui? Na 1001 foi que ele descobriu. O pessimista diz, mas é muito burro, tentou 1000 vezes. Né? O otimista diz, vê quantas vezes ele tentou para estar essa coisa aqui, que a gente está e você está em casa e o mundo todo está na luz. Tomás S. fez isso. Né? Então, são essas coisas que dá. E o que tem é a convivência que eu tive com as pessoas que sabem, que discutem. Aí o César Leão, que nós discutimos lá no Jogo da Juventude, tudo sobre o handebol. Tudo. E só se aprende discutindo. Não me lembro qual foi a coisa que ele me disse, que eu digo, eu nunca pensei nisso na minha vida, nesses 40 e tantos anos. E quem me disse foi o César. E o mundo todo eu acho que sabia, só quem não sabia era eu. Dizer, não, eu sabia, porque eu não... Nada, eu não sabia. Não tem essa vaidade de dizer não saber. Tá? Tereza, que não sei se ainda está aí, foi a primeira pessoa que me ensinou
levou um esporro por causa disso, mexendo a bola lá, ela correu para o falso pivô. Eu dei um esporro, ela voltou para a armação. Tereza foi a primeira pessoa que foi para um falso pivô. Quando ela foi, levou um esporro. Quando eu cheguei lá, fui pensar direitinho o que ela fez. Não, Tereza, ali você estava certo. Eu que errei em ter lhe cobrado isso aí. Tá? Que a pessoa está na armação central e corre para um pivô. E hoje o jogador é universal, cara. Tem que jogar em todas as posições. O pivô tem que saber bater de fora. O armador central tem que saber bater de pivô, de ponta. Então, sabe arremessar e fazer gol de todos os lugares. Os jogadores mais parados hoje, quais são no handebol moderno? Os pontos. Quando a bola chega lá, é gol. E fica lá aparecendo a estátua. Ou não é? Poucos países utilizam ele de forma diferente, mas de outros seriam os dorme, nação e tudo. E 4 contra 4 ali. Parece handebol de areia. Né? Então, é isso. Ou a gente evolui, ou não vai a lugar nenhum. Ou é usado, ou não vai a lugar nenhum. O professor Celso Giacomini, no final, em São Paulo, eu fui assistente dele, sou campeão brasileiro como assistente dele, de Adulto Santa Maria. Ele disse, Chico, na final eu vou jogar a marcação 6-0 nos 9. Ninguém nunca fez isso no mundo, eu vou fazer. Na primeira ataque do Banesco, o cara bloqueou o cara lá nas 9, o pivô. Chegou entre o segundo e o terceiro nos 9 e ficou. Entendeu? E ele ainda, para completar, botou o Joaquim, o melhor jogador do Brasil na época, armador central, botou no banco. Começou a final sem ele, fazendo essa maluquice. Né? Então, 6-0 nos 9 começou hoje. Se você quiser pegar o manual de handebol, aquele tradução de alemão, o primeiro sistema defensivo que ele ensina, bota para o cara aprender, é 1-5. O professor Sérgio Giacomini, pronto, esse aí. Pode ver que está 1-5. E o professor Sérgio Giacomini, em 1980, 6-0 nos 9, eu trouxe aqui para Maceió, ensinava até agora, 31 de março, quando eu saí da UFAL, até antes da pandemia. Entendeu? E ele fez numa final, cara, ele foi campeão brasileiro, cara, porque ninguém tinha visto isso. Ou o cara é ousado ou não faz isso. Tá? Então, tem que hoje, dar um passo à frente, cara, à frente. O 3-2-1 foi nós, eu e Alexandre, que trouxemos aqui para o Brasil no feminino. Ninguém pode dizer que não foi. Quando a gente utilizou, disseram lá naquele lugar que eu disse a vocês, isso não é para o Brasil nunca. Você acredita nisso? Que alguém disse isso? Estudiosos de handebol? Não é, cara. Atacar o atacante que lhe ataca. Pronto, isso é genérico no handebol. Tanto o atacante como o defensor. Essa expressão converge para os dois sentidos. E lá em Palmeiras, em Santana, o que é que se dizia? Um homem é para outro, não é assim? Um homem é para outro, cara. Levando para o handebol, para o futebol. Hoje, o futebol está jogando dessa forma. Se nós olharmos o futebol, é um handebol puro. O professor de Natal, Ferdinando Teixeira, que foi técnico do CSA, levou o CSA de volta para a primeira divisão do estado e trabalhou com o CRB, e é de handebol, viajou o mundo todo, trabalhou em 2 equipes em São Paulo, como o Robert Valdavino, Alagoano, nós trabalhou em 2 equipes do Campeonato de São Paulo, porque tem competência. Fernando Teixeira também. Ele fazia tudo do handebol no futebol, cara. E pode olhar o futebol moderno hoje, que todo mundo marca jogo individualizado, cada um marca o seu, por observação, por interceptação, apertado, cerrado, qualquer coisa disso. O handebol moderno é isso. Você pode ver hoje que o sistema é aquilo que Garrincha disse em 58 a Feola. Vamos jogar assim, assim, assim. Garrincha disse ao Feola, o senhor já disse aos outros, o adversário, que a gente ia jogar assim, para ser tão fácil assim, que era aquele que combinar, né? É 1 contra 1 em qualquer lugar, o máximo para cá, o máximo. Então a gente tem algumas coisas dos outros esportes que eles se fundem, eles trazem uma coisa para outra. Tá? Então, falando no Master, entramos nisso aí. Então, o Master foi para isso. Hoje, o Master é um processo de ensino-aprendizagem do handebol de primeira grandeza. Quem acreditar nisso, faça. Entendeu? Eu espalhei lá na UFAL para isso. Infelizmente, agora não trabalho mais na base, nada. Já cheguei ao meu limite disso, não tenho muita paciência disso mais. Mas, de vez em quando, ainda penso, um dia eu pego esse povo assim para fazer. Né? Então, aí voltando àquele do Rosalvo Lobo, a gente fez marcação individual
no GEAL daquele ano, que eu não me lembro a Débora, que está aí, anota aí qual foi a Débora, Jair, desse pessoal, marcamos individual. Eu rezava para perder a bola lá na frente, para eles tomarem de volta no contra-ataque para fazer o gol. Porque quando a gente pegava na bola que ia para lá, não sabia passar a bola de um para outro. Mas marcar individual, a gente sabia. Quando a gente tomava a bola, sabia fazer o contra-ataque. Então, nós somos terceiro lugar no jogo, no GEA daquela época, com a categoria, não sei como é hoje, 16 anos. Né? 17. Não, antes, infanto, pronto, naquela geração, terceiro lugar, sem nunca ter jogado handebol, escolinha. Tá? Então é isso, o handebol nosso é isso, cara. Eu me lembro que na UFAL, inventaram fazer um torneio lá no CEPA, eu digo, eu quero marcação individual todo o tempo. O pessoal do CEPA, com medo de perder, quando eu cheguei lá, por decepção minha, todo mundo com 6-0. Eu só faltei dar um tiro no ouvido. Aí o que é que eu fiz? Fiquei lá. Aí, como Deus toda a vida me ajudou, aí faltou uma equipe. E não podia, o regulamento dizia que todas as unidades do CEPA tinham que jogar o handebol. Foi uma coisa importante. Aí vai ali no Princesa Isabel, eu chamo os meninos lá. Os meninos jogaram de quichute, calça azul marinho e aquela camisa branca, sem número, sem nada. Nunca tinha visto handebol na vida. Adivinha o que aconteceu? Campeão. Porque marcou todo mundo individual. O menino nunca tinha jogado, nunca tinha treinado isso, e ganhou. Marcou todo mundo individual, ninguém sabia passar a bola com uma pessoa em cima. Então, não souberam reagir à situação nova, né? Eles não sabiam nada. Então, vamos pegar onde a bola estiver, estava aquele monte. Como deve ser. E eles descobriram, lá vai a aula de handebol, descobriram que o mundo nasceu para todos e ocupar os espaços vazios. Não nós dizermos a ele, ocupa o espaço vazio, como nós fizemos muito. Eu fiz muito isso antes. E alguém ainda está fazendo isso. Orientando ele a ocupar o espaço vazio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente ainda vê isso hoje. Né? Então, isso não pode existir mais. Eles têm que descobrir, e a gente soltar foguete, tocar trombeta, quando ele descobrir que tem alguém sozinho lá no canto. Aquele que descobriu, o que é que vai acontecer? Ele não tem força suficiente para passar essa bola. Vamos ensinar ele a passar uma bola longa. A compreensão do jogo ele já teve, de ver que tem uma pessoa sozinha que deveria ser aquele que recebe. Pronto. Já está feito o jogo. Terminou o treino, foguete, churrasco, bolinha de sopa, tudo em homenagem àquela pessoa, aquelas duas pessoas que descobriram. Os outros vão ver e vão fazer a mesma coisa. Diga aí, seleção brasileira, em geral, e não sei o que, é uma misturada maior do mundo, mas é o handball aí. Vocês me deram a palavra para falar, eu aguento. Tem que relacionar sempre uma história com a outra para a gente poder fazer esses paralelos bem interessantes, né? Juntamente com a parte técnica também, que você muito bem colocou, como sempre faz. A Débora está dizendo aí que aprendeu os 3 passos com bambolê. Né? Okay? E depois tirava o bambolê, elas imaginavam. Depois tinha que fazer isso na corrida. E depois tinha que fazer o contra-ataque com apenas um passo. 1, 2, agora com 3. Agora no 0, receber e passar. Isso elas já faziam em 1900 antigamente. Tá? Elas aí para testemunhar. Por isso que fez diferença um bocado de tempo. Por isso que fez diferença. O handebol de Alagoas é a geração. Tem a nossa geração, depois veio a geração de Zé Roberto, depois veio a geração de Zé Mário. Se falhar aí, alguém corrige. Depois veio a Zé Mário, da Vaninha. Aí veio as gerações do Madalena Sofia, não sei o quê. Nosso handebol é de gerações. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Juntar todas essas gerações, os conhecimentos dessas gerações. Conhecimento dessa geração. É que a gente não tem mais essa coisa. Eu quero ganhar de todo jeito. Aí fica difícil. O handebol tem que ser o objetivo principal. Tá? Então, são essas coisas que me levaram a isso aqui. Tá? Eu faço isso com muito orgulho, minha satisfação. Estou aposentado agora da UFAL, aposentado do Cefet, 27 anos, 2 meses e 7 dias. Na UFAL, de 76, 17 de março de 76 até 31 de março agora, né? E aí, saí da UFAL
mais por algumas coisas, mas não por vontade própria, que eu queria ir até os 75 anos, mas fui levado a tomar essa decisão por uma série de coisas, né? De minha própria índole, né? Então, acabei um namoro com uma pessoa que eu gostava muito. Hoje já tem outros namoros, então já esqueci. Graças a Deus, essa pandemia trouxe de bom que esse recesso de 2 meses para eu desvincular completamente da UFAL, né? Foi um lugar que eu convivi muito, devo muito a essa oportunidade que eu tive na vida. A UFAL quem deve a mim por eu ter feito o meu máximo lá, né? Eu devo a Deus por ter tido essa oportunidade e aos meus amigos que eu fiz nessa vida toda. Se eu for enumerar, não vai ter aqui coisa, mas todos eles participaram da minha vida, deixaram alguma coisa, né? Na seleção brasileira, Alexandre foi um esteio para mim. É um grande amigo meu, como o Zé Roberto, como o Carlos do basquete, que é um irmão. O Carlos é diferenciado, o Carlos é um irmão que não é de coisa. Tá? Então, tem a Cioli no handebol, tem uma série de pessoas aí. Né? Tem aqueles pessoas, Jailson, Lorival, Adail, todos esses que conviveram na nossa geração. Givaldo, né? Givaldo, né? O Chiquinho, e tantos outros. Se eu deixar de dizer aí, vocês me desculpem, mas esses foram alguns que eu lembrei agora. Estava até anotado aqui, uns 300 aqui. Tá? Mas, e nas outras gerações que vem aí, o Danilo, a Cicinha, o Tiago, a Edivânia, Zé Mário. Zé Mário me levava para o Hélio Lemos, naquele auditório, para eu passar filme Super 8, daqueles campeonatos de coisa. Tá? Para as meninas e os meninos lá. Cara. Sem ter a fase de Zé Mário. Né? Teve a fase de Zé Mário, que ganhava tudo. É sempre assim. As fases aqui em Alagoas, sempre assim. Né? E a fase, ultimamente, Santa Úrsula, Ana Sofia. Então, é sempre assim aqui. Não tem aquela... Né? Então, são essas pessoas que passaram na minha vida, trouxeram isso. Zé Mário foi meu pivô, quem não sabe. Foi meu pivô jogando como atleta nos Jogos Universitários. Né? Uma pessoa altamente inteligente no jogo, estuda o jogo. O Zé Roberto é outro cérebro para estudar o jogo. Também, né? Hein? Zé Roberto Cérebro, né? É. Também daquele jeito. Também com aquela cabeça e aquela venta para tirar o oxigênio de todos os atletas que estão na quadra, né? Só ele, e os dele que já estão habituados a trabalhar em apneia. Né? Então, nós temos cara estudioso aqui, a outra geração agora, que tem vários caras. Né? Precisa ser mais humilde, que acha que foi ele que inventou a roda, entendeu? O que nós precisamos nessa geração é humildade, cara. Tem muita gente que acha que o handebol começou a partir de 5 anos para cá, né? Né? Para quem não sabe, a primeira sabedoria que a gente foi buscar foi na Romênia em 94, sei lá, aí, 74, acho. Tá? Depois na Romênia, em 75. Aí, em 76 e diante, foi disseminado no Brasil. Os professores davam curso no Brasil todo, cara. E eu fazia, quando eu vinha aqui para o Marcelo, eu fazia aula prática, eu como atleta, fazendo aula prática, nessa época. Né? E eu fui um cara sempre condicionado fisicamente, porque eu trabalhava fisicamente com CSA e Seleção Alagoana de Futebol lá no CEPA, porque o professor Edson Nunes, aquele que foi professor de handebol primeiro do CEPA, ele e Ailton Pinto de Moraes, era treinador, preparador físico do CSA, e eu fazia atividade física com um jogador de CSA, para adquirir um condicionamento físico. Tanto é que eu era um raio no handebol. Quem foi daquela época viu que o professor Edson ainda fazia aquela coisa de futebol, né? Que como eu era o melhor da equipe, me orgulho disso, e sei que era mesmo, né? Era, treinava para isso, tinha uma condição física excelente, era saltador de altura, daquela época saltava 1,75 m. Para minha surpresa, fui para os Jogos Universitários aqui, o cara ganhou com 1,70 m. E eu fazia 1,75 m naquela época, quando era colchão e areia embaixo. Tá? Então, o professor Edson fazia isso. Então, eu fazia trabalho físico lá com o professor Edson. Quando chegava na quadra, era um raio. Então, ele me escondia lá no CEPA, ali pela piscina, naqueles vestiários lá,
e entrava com a equipe lá sem a minha presença, para fazer, psicologicamente, acabar com o outro time. E todo mundo, o Chico não vai jogar. Pronto, aí o outro time se acabava. Eu jogava bem e ainda mais psicologicamente influenciava muito no resultado do jogo. Então, eu fui um cara sempre assim. Né? E aí, parti para o handebol com gosto de gás. Graças a Deus, tive muita ajuda de muitas pessoas. Né? A Napoleão, que me indicou para ser assessor lá na secretaria, eu disse, eu não quero assessor, não. Queria treinar uma equipe de handebol. Aí ele me botou no feminino, como eu disse a vocês. E depois veio o professor Teixeira e tantos outros que me ajudaram nessa trajetória, os meus colegas da UFAL, da Escola Técnica, e os meus alunos todos, né, que nós trocávamos muito figurinha. Depois todos eles foram profissionais e depois passamos a falar da mesma linguagem. Então, sempre fui um cara dessa forma assim, humilde, né? Diz que eu sou inteligente, eu sou, porque se eu não fosse inteligente, não estaria onde eu estou, né? Também não sou tão burro para não reconhecer a minha inteligência, né? Então, eu sempre fiz o melhor que eu pude, da minha forma, então não tenho muito a reclamar da vida, não. Né? Eu lamento que vejo muita gente começando e acha que é o dono da cocada preta e o mundo não é assim. O mundo não é assim. Chico. Falar de handebol, Fernando, para mim, é muito interessante. Porque foi minha vida. O handebol é a minha família, a minha segunda família. Hoje, a minha primeira família é a minha família literal. Né? Mas eu construí a minha vida através dos meus 2 empregos, na escola técnica e na UFAL, mas diretamente ligado ao handebol. Pena que alguns colegas estão chegando agora nesse contexto, não conhecem essa história e nem quer conhecer. Né? Mas vocês conhecem, aí é importante. E Santana conhece. Né? Santana é a minha terra que eu adoro, são as coisas que eu adoro na minha vida. Pena eu não posso ir todos os dias para lá, mas ali é a coisa mais linda que existe na minha vida, a minha terra. E o respeito que o meu conterrâneo matuto tem por mim. Né? Tem por mim. Vai dizer que o meu rastro de futebol lá, ninguém quer que eu pague. Todo mundo paga e eu não pago. E eu entro lá como estão lá há 200 anos, eu entro. Mesmo sorteio, a mesma coisa. Entendeu? Não, ele chegou hoje, não entro. Não, entro sim. E sou bem recebido. Então, não vou adorar uma terra dessa, que as pessoas me respeitam. Ainda hoje, a geração que tinha 14 anos, quando eu levei a seleção, quando eu chego lá, eu me lembro de você quando você trouxe a seleção. Olha que coisa linda você fez aqui. Hoje, cara. Então, tem prêmio maior do que isso. Precisa ser campeão do mundo para ter isso aí. Os amigos que eu tenho no handebol, meus ex-alunos, minhas ex-alunas. Né? Então, eu tenho 2 referências aqui de aluno. Masculino, Renan. Feminino, Valério. Como referência. Teve outros desse grupo, mas esses 2 que ainda hoje a gente tem amizade. Né? E Renan tem um fato interessante, que ele perdeu jogos cada 20 minutos. O Geal, o Jebs. Ele nasceu em 31 de dezembro, às 23h40. Aí o jogo tinha que ser de quem nasceu em 61. Ele nasceu em 60. Por causa de 20 minutos, não. 20 minutos ficou fora do Jebs. Jogava uma barbaridade. Né? E tem a Valéria, que é uma das referências minhas hoje, né? Assim, em termos das mais antigas. E tem, se eu for enumerar aqui, elas vão falar de mim depois, que eu não falei o nome dela. Né? Então, a minha vida é essa aí, cara, no handebol. O que eu fiz através do handebol, da UFAL e do IFAL hoje, né? Como profissional. E as minhas amizades todas são vinculadas a isso aí. Tem amizade no Brasil todo. Hoje mesmo tive que ligar para o menino do Amazonas, que pegou essa doença aí que está existindo aí. Liguei para ele. Já tem aqui, eu estou com o meu WhatsApp aqui aberto para olhar as pessoas aqui que estão entrando. Né? Pessoas que são da minha relação estreita, aqui que acompanharam essa história. O Iradio, Rio Grande do Sul, Bosco, Natal. O Tião, em Roraima, que acabou de mandar uma mensagem para mim, o Almir, no Amazonas, que foi assistente técnico do William, tá? E por aí vai. Então, minhas amizades são essas aí. Né? A Débora aí, que está entrando aí, que veio do Rosalvo Lobo, César, Migão, irmão de Iberê, tá? Companheiro
mais recente, mas de uma dignidade fora do comum, tá? Pessoa altamente trabalhador, estudioso, né? Então, essas pessoas é que eu convivo, cara. Quer ser bom, junte-se a ele. Eu sou um cara que me juntei a eles para poder tentar ser bom também, né? Então, essa é a filosofia. O seu Zeca da farmácia, meu pai, sempre disse isso, sempre me ensinou isso aí, cara. Sempre me ensinou a ser um cara dessa forma. E eu toda a vida fui. Muita gente é meio assim comigo, mas fazer o quê? Eu vou Sempre dizer, tem não, alguém não sei o quê. Eu não sou assim, não, cara. Não, ele que entenda um dia e reconheça e tudo. Eu respeito todo mundo como eles são. Os meus filhos sabem disso. Se errar, o cacete come, no bom sentido. Entendeu? A repressão, tudo. Na hora. Nunca bati em nenhum filho, nunca. Uma vez deu uma reguada nenhuma e outra vez não me lembro o que foi. Coisa tola, assim, uma reguada assim, porque eu estava corrigindo um trabalho da UFAL, aquelas quadras que eu mando fazer. E ele ficou me enchendo o saco, puxando a cartolina. Eu disse, rapaz, se você fizer isso, eu bato com você. Ele, como assim? Pá, a régua. Como ele era branquinho, ficou a régua no braço, ao contrário, o rumo. Entendeu? Pronto, nunca mais fez. E o outro que disse que não queria ir à aula. Quer ir à aula hoje, não? Não. Amor, tira a roupa dele, ele vai amanhã. Aí, quando foi no amanhã, ele disse que não ia. Não, amanhã já é hoje. O que você disse ontem? É hoje? Você vai. Não quis ir, botei dentro do carro, vamos lá, me deu uma palmada dele na bunda na entrada da escola, pronto. Os outros dois nunca palmada levaram. Então, cara, hoje são homens, né? 40 anos, 38, 36, 34, e pronto. E as minhas atletas, daí, para testemunhar as esporras, puxadas de braço, chega, quebrava os fios das camisas e tudo, mas elas gostavam, tanto é que são minhas amigas hoje. Então, fazer o quê? Se Deus me deu isso para fazer, e eu agradeço a Ele todo dia isso. Todo dia. Meu pai queria que eu fosse o quê? Médico, ele tinha farmácia, que era para poder vender mais rápido os remédios dele, né? E eu fiz educação física. Quando eu tive a primeira oportunidade de fazer o estágio na Alemanha, que mandei uma foto dele, da Alemanha para ele saía em Santana, em 4 cantos da cidade, mostrando, olha, meu filho mandou, está na Alemanha, ele é técnico da seleção brasileira. Sei que tem maior orgulho que isso. No dia que eu levei a equipe de Santana, da seleção brasileira, para jogar lá em Santana, ele era um dos primeiros que chegou lá no ginásio. Para o povo saber que o técnico da seleção brasileira era o filho dele. Tem orgulho maior do que isso? Aí eu vou estar respondendo às pessoas idiotas, idiotice, besteira. Não vou, cara. Porque eu sei o que é que eu sou, sei o que é que eu fiz, o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz. Aquilo que eu não sei fazer, procuro quem sabe, eu não sou tão burro assim. Então, o handball para mim é isso, é a vida. Eu trabalhei a vida toda em handball. E hoje eu vivo aqui, no computador, nas minhas coisas, nas minhas atividades. Estou mais em forma do que antes, né? Porque eu todo dia faço exercício e tudo, né? É orientado com a minha personal professora Inês, né? E por aí vai, cara. E se Deus quiser, se acabar isso tudo, vou para São Paulo jogar o Master lá e vamos embora. Sou o atleta mais velho do Master, tem que entrar no próximo, com mais de 70 e por aí. Né? Então, é isso, Fernando. E o pessoal que está com paciência de ficar aí. Desculpa eu não estar olhando e dizer a vocês falar o nome, porque eu ou faço uma coisa ou faço outra. Não dá para fazer as duas coisas. Quando o Fernando está conversando alguma coisa, aí eu dou uma olhadinha assim, aí vejo as pessoas que... Wilson Rocha, Deus, esse cara é um gênio. Adilson é um gênio. Muita gente não gosta dele. Muito estudioso, muito competente. Competente demais. Eu adoro esse camarada. Esse camarada é meu braço direito nos meus apontamentos, nas minhas coisas que eu tenho dúvida em gráfico e tudo, Adilson e tal. E ele, com a humildade dele, presta isso aqui. Como tem outras pessoas aqui no estado de Alagoas, né? E agora que entrou aí o meu irmão Edgar, que mora no Recife, que não é porque é meu irmão, não, mas é um gênio, é a minha referência, apesar de ser o caçula, né? É uma pessoa que eu tenho uma estima extraordinária. Valeu, Edgar, pelo seu apoio aí. Pelo menos se sair todo mundo, eu sei que você fica até o fim.
Chico, eu sei que E aí você estou dentro. tem suas obrigações aí, tem seus afazeres. É sempre muito bom ouvir suas histórias, ouvir seus ensinamentos. Eu sempre aprendo muito com você. É muito gratificante estar nesse bate-papo com você. Queria agradecer a sua disponibilidade em passar aí 2 horas do seu tempo com a gente, batendo esse papo, conversando. E que você quisesse aí encerrasse com suas considerações, falasse algo que o senhor quisesse falar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento aqui, e sempre bebendo dessa fonte de sabedoria que é você, esse exemplo que você é para todos nós no esporte e na vida também. Olha, Fernando, uma das coisas que eu posso dizer assim, meu pai dizia o seguinte: vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Agora procure sempre ser o melhor. Se você for um garim, tem que ser o melhor garim que possa existir. Nunca derrube ninguém para subir a escada. Então, vocês procurem ser o melhor possível naquilo que vocês queiram ser. E isso, os 12 filhos que ele teve, acompanha isso. Agora só são 11, infelizmente, não teve que partir mais cedo. E eu segui isso, é o que eu digo para meus filhos. Fernando, eu não vou dizer a você como é que eu gostaria que você fosse, você não pode dizer a mim como é que eu gostaria. Eu tenho que gostar de você do jeito que você é. E se as pessoas gostarem de mim do jeito que eu sou, outros, não, você, não sou assim, não, é porque eu sou. Não, cara. Tá? Então, não tem. Eu sempre dei o meu melhor na UFAL, na escola técnica, onde eu passei, no colégio de Penedo, que eu comecei lá em Penedo, no colégio no Recife, Fernando Mota, eu também iniciei lá no Recife, em todos os lugares que eu fui, em Santa Maria, passei um ano lá, trabalhei com handebol lá, consegui ser assistente técnico de Celso, sou campeão brasileiro pela ADU Santa Maria. Nunca disse a ninguém, estou dizendo aqui agora. Para que dizer que eu sei do que eu sou capaz? Então, eu sou um camarada desse jeito. Tive grandes alunos, agradeço a todos eles que me ensinaram de alguma forma, né, desde o primeiro dia que eu entrei na UFAL, na minha primeira aula, que ainda hoje eu tenho um apontamento da primeira aula, meus arquivos estão todos por aqui, assim. Aqui, essas são as fichas das minhas primeiras aulas. Ainda tem tempo? Aí na UFAL, ó, isso aqui é que eu guardo, isso é a relíquia. Tá? Isso aqui está a história da UFAL. Tá? Desde a primeira aula, acho que foi 14 de março de 76. Preparei 2 horas de aula, em 15 minutos eu tinha dito o que eu queria dizer. Hoje eu preparo em 2 horas, não digo que coisa. Você vê que eu converso muito. Você abriu o microfone e fala. Entendeu? Então, a minha vida foi pautada sempre assim. Não agradei todo mundo, nem vou agradar. Entendeu? Mas fazer o quê? Se a vida é assim. Agradeço a você a oportunidade disso. Eu tenho uma dessas fazer com meus ex-alunos para fazer a fofoca. Por isso que eu estava escolhendo aquele outro, porque o cara fala, o outro fala também, né? Fazer. Queria fazer isso ao vivo, no auditório, assim, só para preparar nada, e todo mundo falar, assim, cada um dizer o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo. Quantos minutos eu ainda tenho? Pode ficar à vontade. É? Aí dizer isso, cara, que a vida minha é essa, pautada sobre isso tudo, cara. Nunca tive maldade com ninguém, algumas pessoas não gostam de mim. Hoje eu não consigo não gostar de ninguém, assim, de ter raiva, nada. Porque tenho maturidade suficiente de entender que as pessoas são diferentes. Tá? Tenho 4 filhos, eles são diferentes. Entre eles são diferentes, cara, eu tenho que entender eles assim. Agora, tem uma família muito estruturada, graças a Deus. Tanto a minha particular, a minha e meus filhos, minha esposa, como a minha dos meus irmãos, tudo. Tá? Então é isso, o handebol para mim foi minha vida, a universidade. Foi minha vida, a escola técnica, eu aprendi muito. A universidade hoje, nosso grupo, infelizmente, porque eu também não tenho papa na língua, infelizmente não é um grupo que a gente pode conviver. Eu queria conviver mais até o limite, que é 75 anos. Né? 30 segundos. Aí, hoje, tá? Obrigado pela oportunidade. Nós temos muito que falar. Obrigado a todos que entraram aí. Meire Igreja, estou vendo agora. Edgar, todo mundo. Isso eu não vou nominar, não.
E obrigado a você pela oportunidade que você me deu, Fernando, de estar aqui nessa coisa. Você é um baluarte aí, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Chico.